Naqueles dias, a partir do primeiro versículo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Permita-me explicar alguns detalhes dessa passagem, para que você se contextualize junto comigo. Primeiro, preciso te explicar a questão do nome do imperador. Você sabe que nos dias de Jesus, o império era o romano. Nós temos na Bíblia alguns impérios que ao longo de toda a história da humanidade foram mudando. O poder foi mudando de mão. Então, o império mais antigo, estou falando de um contexto bíblico, não da história secular, mas da história bíblica. Eles se coincidem, a história bíblica com a história secular, mas na história secular consideram outros como impérios. Mas na Bíblia, o primeiro império é o egípcio. Quando Moisés começa a escrever o Gênesis, ele está saindo do Egito com o povo, indo para Canaã, naquela peregrinação e acampamento que duraram 40 anos. E ali Moisés, então, saindo do Egito, tendo sido um neto, né, de criação do próprio faraó, e faraó não é o nome do cara que mandava lá no Egito, mas o título, faraó. Nós temos na história, nos parece que o faraó dos dias de José seria, quem mesmo? Ramsés, né? E talvez o faraó dos dias do Êxodo de Moisés seja o Aminotepe II. Tem uma lista da dinastia de todos os reis do Egito, cujo cargo era chamado de faraó, que na linguagem egípcia seria traduzido mais ou menos como soberano, tá bom? O cara que manda. E na cultura monárquica seria o rei, né? Na democracia, o presidente, e assim sucessivamente. Então, do Egito, milhares de anos se manteve o império. Milhares de anos. Desde os dias de Abraão, aproximadamente aí 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, desde os dias muito antigos, pelo menos 2 a 3.000 anos, mais ou menos, o Egito era considerado um império, pela posição geográfica privilegiada. O Egito ficava no extremo nordeste, e fica ainda, né? Está lá até hoje. No extremo nordeste, naquele tempo era muito maior, hoje é um pouco menor enquanto país, e ficava exatamente no delta do Nilo. O rio Nilo, ele corre, olhando o mapa, ele corre de baixo para cima, mas é porque a água obedece à gravidade. Então, olhando o mapa, o rio está correndo para cima, mas o que a gente não vê é o relevo, né? De baixo para cima tem um relevo, então o rio vai escorrendo em direção ao mar Mediterrâneo. E quando ele chega ali no extremo nordeste, na região onde era chamado de Mênfis, hoje a capital do Egito é Cairo, naquela região o rio Nilo, que era muito maior do que é hoje, e ainda é um grande rio, ele se abria numa espécie de triângulo
de cabeça para baixo. O rio vem correndo e de repente abre um braço para lá, um braço para cá e vários outros braços de rio e formam um triângulo de cabeça para baixo. Essa figura geométrica no povo de Roma lá é chamado de delta. Também nos gregos, esse triângulo de cabeça para baixo é o delta. Então é como um delta, um triângulo de cabeça para baixo, onde o rio Nilo se divide em dezenas de outros rios. E aquela região ali fica muito irrigada, muita água, então a terra é muito fértil. Como os territórios ao redor do Egito, até hoje, o Saara, a Namíbia e Marrocos, aquela região em volta do delta do Nilo, é muito desértica, ao lado de cá, já ali no Oriente Médio, a Palestina, a Península do Sinai, tudo também desértico, cortado somente pelo Vale do Jordão. Então você tem vegetação em volta do Jordão, mas não tem mais em lugar nenhum. É um terreno muito desértico, onde hoje é a Arábia Saudita, ali é muito desértico. E naquele tempo, então, todos aqueles arredores eram secos. Tem como plantar na areia. E o Egito tinha dezenas de rios, que eram afluentes do rio Nilo, que era, naquela época, não sei se é até hoje, o maior rio de todos. Então, esse povo era privilegiado por ter muita água. Como tinha muita água, produzia muito, e sobrava, e eles vendiam para quem não tinha. Então, o povo daquele deserto ali ao redor, tudo vinha comprar comida do Egito. E o Egito foi ficando cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, se tornando, então, o primeiro grande império. Depois, quase 3.000 anos depois que o Egito permaneceu no poder, a Assíria. Okay? Nós lemos aí no texto, no versículo 2, que Quirino era governador da Síria, com S. Assim, para você ver aí, o S é assim, certo? Com S, de Síria. Mas tem uma outra nação que foi extinta, e inclusive tem uma profecia de Deus de que isso aconteceria, que começa com A. É a Assíria. Ok? A-S-S, Íria. São duas nações diferentes. A Síria fica acima de Israel, na parte norte da Palestina, e faz divisa com a Fenícia, que fica à beira do mar. Por isso que aquela mulher que Jesus atendeu era Ciro-Fenícia, porque ela morava naquela região, Síria e Fenícia. A Síria está lá até hoje, ok? Damasco, a cidade bíblica está lá, e toda aquela região ainda é o país da Síria. Mas a Assíria, cujo imperador Senaqueribe levou à qualidade de império, não existe mais. E isso foi profetizado na Bíblia, e a capital era a cidade de Nínive, onde o profeta Jonas pregou uma mensagem de 7 palavras e a cidade inteira se converteu. Já notou esse detalhe? O livro de Jonas tem 4 capítulos, mas a profecia de Jonas tem 7 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Só isso que ele falou. E todo mundo se converteu. Então, essa nação da Assíria chegou ao poder por volta do ano 800, ou um pouco depois, 800 antes de Cristo, certo? Mais precisamente por volta ali de 750, nos dias do profeta Isaías, eles já estavam realmente considerados como império. Senaqueribe conquistou todos aqueles territórios, e inclusive o Egito, porque o Egito era a grande sacada. Quem dominava o Egito, dominava tudo. Porque o Egito fica numa posição estratégica, ele está na beira do mar, ele está naquele único pedacinho ali no estreito ali do Mar de Juncos, que a Bíblia chama de Mar Vermelho,
né, tem a península do Sinai e nós temos o Golfo de Acaba. E aí sobra só um pedaço pequeno de terra onde passa da África para o Oriente Médio. Então é fácil você proteger uma entrada pequena, difícil você ter uma fronteira enorme, você pode ser atacado por muitos lados. Ali a fronteira é pequenininha, tem que passar por ali. Então é só você proteger ali que ninguém entra. E bota uma proteção lá na beira do mar, quem vier por água, toma flechada. Quem vier na terra, toma pancada e protege, e aí por isso que o Egito era estratégico. Então a Assíria, dominando o Egito, se tornou o império. Só que durou pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo na perspectiva da história inteira, que durou mais ou menos uns 200 anos. Mas comparado ao Egito, que durou quase 3.000 anos, foi um império muito curto. Logo depois, por volta do ano 600, nós temos então a Babilônia, surgindo como império, cujo nome mais destacado é o imperador Nabucodonosor, e ele então domina o Egito, depois domina o norte da Palestina, toda a Síria, e desce, por último, dominando Israel, Judá, destruindo o templo em Jerusalém, no ano de 586 a.C. É bom lembrar também que a Assíria destruiu as tribos do norte, chamada Israel, capital Samaria, em 722. Aquelas 10 tribos do norte nunca mais voltaram a se reunir como tribos, como povo de Deus. E as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, era a nação de Judá, capital Jerusalém. Eles são levados, do ano 600 em diante, para o cativeiro na Babilônia. 70 anos depois, eles voltam, né, com Zorobabel, Esdras e Neemias, reconstrói o templo, reconstrói os muros, estão lá até hoje. Então, nós temos o Egito, nós temos a Assíria por 200 anos, nós temos a Babilônia por 100 e poucos anos, porque logo depois a Média, que está ali no meio, você olhando daí para cá, né, do lado de cá está o Egito aqui, ao nordeste da África, aqui está a Palestina, então aqui abaixo você tem a Babilônia, aqui você tem a Pérsia, no meio você tem a Média, aqui em cima você tem a Assíria. Então o governo estava no Egito, Israel está aqui no meio, leva pancada de todo lado. O Egito está aqui, depois passa para a Síria aqui, e aí a Babilônia toma conta daqui, aí os do meio se juntam, é a Média e a Pérsia, aí vira o Império Medo-Persa, eles se unem, destroem a Babilônia, e é nesse período que eles libertam os cativos, dão liberdade para voltar, por causa do copeiro, Neemias e tal, aquela história você conhece. O povo volta. Então a Medo-Persa ficou no poder 100 e pouquinhos anos, talvez nem 100 anos, porque logo no ano 300 já vem o grande império grego, liderados por Alexandre o Grande, que da Grécia, então se nós temos aqui, ó, o Egito está aqui, a Palestina está aqui, Babilônia, Média, Pérsia e a Síria, a Grécia está aqui, ó, aquelas ilhas do mar Mediterrâneo, logo acima do nordeste da África, um monte de ilhas gregas, eles estão aqui. Então eles se uniram, Alexandre o Grande dominou o Egito, dominando o Egito estrategicamente, por isso que tem uma cidade lá chamada Alexandria, é a cidade do Alexandre, ele fez aquela cidade a capital do império, e foi invadindo, e foi o império mais longe que alcançou em termos de oriental, foi mais oriental possível, tomou conta de muita coisa. Alexandre o Grande, a maior biblioteca, a maior cidade, a maior extensão territorial de império, o cara era megalomaníaco mesmo. E aí, esse império grego também durou 100 e poucos anos, porque logo na virada do século, para o 2º século antes de Cristo, já começa a surgir, no cantinho de cá tem uma bota aqui, e na pontinha daquela bota tem Roma. E aí eles vieram de lá para cá, dominaram os gregos, tomaram conta do Egito, e foram invadindo tudo, e virou o Império Romano. E aí nós chegamos nos dias de Jesus. Então, cada império tem a sua maneira de chamar o seu soberano. Na democracia é presidente, na monarquia é rei, sei lá qual é o modelo de governo lá que chama de primeiro-ministro, e enfim. Então lá no Egito, o título dele, o cargo dele era faraó, não é o nome dele. E aí isso vai mudando. No Império Romano, o cargo de soberano
se chama César, que é uma palavra em latim, que é uma espécie de transliteração da palavra Kyrios, que é a palavra grega para senhor, o patrão, o cara que manda. Kaiser, na língua boêmia, lá hoje seria o alemão. O senhor, o patrão, aquele que manda. Em alemão é Kaiser, em grego é Kyrios, em latim é César. Então César não era o nome do cara. O nome do cara é Augusto. Igual você fala, o rei Davi, o César Augusto. Quem entendeu diz amém. Pois bem. E aí nos dias em que o Augusto era César, e lá na Síria governava o Quirino, por volta do ano aqui 0, se a gente partir a história e adotar como correto historicamente, de que até Jesus zerou, e aí temos um outro tempo depois de Cristo, Jesus vai nascer agora, daqui a pouquinho. Então está se aproximando ali do ano 0, dos últimos dias do período da história que é considerado como antes de Cristo. Nesses dias, o Augusto era César, em Roma, o Quirino governava a Síria, e tudo pertencia ao Império Romano. E o Império Romano sempre foi, por causa desse jeito sistemático do romano, sempre foi muito organizado no que diz respeito às suas hierarquias, ao seu militarismo, o jeito de fazer guerra, e principalmente na organização governamental. Por isso eles foram um império muito longo. Depois do egípcio, eles estão em segundo lugar, em extensão de tempo, em poderio econômico, e eles adotavam uma prática chamada de Pax Romana. Pax é a palavra paz em latim, e a ideia é que os povos que eles dominavam, eles queriam manter a paz. Eu vivi durante um tempo na periferia, e quem mora na periferia sabe que a turma da periferia, principalmente aqueles que estão ligados às atividades ilícitas e criminosas, a gente tem presente isso, muito presente lá no Rio de Janeiro, aqui menos, mas quem mora perto de focos de criminalidade sabe do que eu estou falando. Os próprios criminosos do local não permitem ações de violência, de roubo e de injustiça naquela localidade. Por quê? Porque essas ações atraem a polícia. Atraindo a polícia prejudica o negócio deles. Então eles mantêm a paz. Ali não acontece nada. Eles saem para fazer fora, mas ali não deixa. Caso um desavisado ou doido cometa algum ato desse tipo ali dentro, caso ele seja denunciado, ele pode pagar até com a própria vida. Então, o que é que os romanos entenderam? Esse princípio. Onde tem paz, tem mais produtividade. Porque um povo brigando não produz. Quanto mais paz você tem, mais você prospera. Porque quando você não tem paz, sua cabeça está cheia de coisa, você está ali trabalhando. Mas você não está ali, você está lá nos problemas. Você está digitando um negócio lá no trabalho, e aí você está, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser aquela situação? Aquela com meu Deus, me ajuda. Aí você vai e digita um negócio errado. Você não percebeu, porque você não estava em paz. Aí quando passa para frente, chega lá, dá um erro, o negócio volta, seu patrão chega e... Tem que prestar atenção, já estou com problema em casa, agora problema no trabalho, vou ser mandado embora, porque um problema vai chamando o outro. E aí você vai se tornando cada vez menos produtivo. Porque o problema vem de bando, eles andam em grupo mesmo. E aí é um que atrai o outro, que vem o outro, e vem, chega para um caminhão e desce tudo. Blá, blá, blá. Então o que é que o Império Romano entendeu? Quanto mais um povo está tranquilo, ordeiro, pacífico, as coisas prosperam. Por isso, a Revolução Francesa e o momento do iluminismo europeu trouxeram para nós esse conceito de ordem e progresso. Não é à toa que essas duas palavras estão na nossa bandeira, não, gente. Isso é influência francesa. Por quê? Porque os romanos já tinham entendido isso lá atrás. Quanto mais guerra, menos produtividade. Então eles chegavam, dominavam um lugar, dominavam aquele povo, e diziam assim, nós não queremos briga, nós não queremos confusão, nós queremos paz, paz e amor, Império Romano, mas atrás tem um exército, o exército mais temido de todos, o Império Romano. Eles
desenvolveram estratégias de guerra, por isso eles se tornaram império, dominaram tudo e ficaram tanto tempo. O militarismo romano é mais detalhista, mais apurado e mais eficaz do que qualquer outro. Tanto que as nossas organizações militares, até hoje, são baseadas nas organizações militares romanas. Essa coisa de hierarquia, né, de um cuidar de muitos e o outro cuidar de mais, e o outro essa hierarquia, soldado, cabo, sargento, tal, tenente, isso aí é a ideia romana. Um cara cuida dele mesmo, aí tem um outro que cuida de um grupo, tem um outro que cuida de um grupo maior, centurião romano, era uma espécie de um sargento, era um cara que cuidava de 100 soldados. Então, eles já se organizavam assim lá, 2000 e tantos anos atrás. Então, eles chegavam, aquele exército, né, fortíssimo, porque os romanos é tudo grande, tudo bruto, então sai da reta, mas primeiro eles vinham em paz, bandeirinha branca, o exército está ali, quietinho. Aí o cara vinha, negócio é o seguinte, eu sou lá de Roma, o exército está ali, vocês querem o quê? Brigar e morrer todo mundo e nós vamos tomar conta de tudo, ou ficar de boa, continuar trabalhando, adorando o seu Deus, frequentando seus lugares, tocando a sua vida e no final do mês você me dá o meu. Se fosse você, o cara bater na porta da sua casa, armado até os dentes, e falar, o que você escolhe? Me pagar uma mensalidade para continuar a sua vida, ou me enfrentar e morrer agora? Não sei você, mas eu na hora, quanto que é a mensalidade? Onde é que eu assino, meu querido? Eu não quero morrer nada? Então eles dominavam dessa maneira, eles demonstravam o poder, aí todo mundo, aquela tropa de choque, temiam o poderio romano, e eles ofereciam um acordo de paz. Se vocês pagarem o imposto, não vai ter problema. E como é que a gente vai saber que não vai ter problema? Porque nós vamos deixar aqui os nossos soldados para garantir a ordem e a paz, e vamos escolher dentre vocês alguém que vocês vão nos indicar para ser o líder de vocês. E essa pessoa vai estar com a gente lá em Roma. Entendeu? Lembra do Herodes, que era governador da Judéia? Ele é o cara que a Judéia escolheu, na verdade foi imposto, para ser o cara que ia dialogar com o Império Romano com relação aos assuntos da Judéia. Então, essa maneira de governar tornou os romanos extremamente ricos, poderosos, prósperos, e o império cresceu demais. Mas como eles são sistemáticos, eles queriam saber, vez após vez, até que ponto o império está realmente crescendo. Então, de vez em quando, o César promulgava um edito lá e dizia, olha, eu quero saber quantas pessoas tem no meu império hoje. E aí o representante do império pegava aquele ofício e saía pelas regiões do império, exigindo que fosse feito um censo. Por isso a Bíblia chama de recenseamento, porque o censo já tinha sido feito, mas de vez em quando fazia um recenso. Vamos fazer o censo de novo. Sabe quando o pessoal do IBGE bate na sua porta? Ei, quantas pessoas moram aí? Qual é a média salarial? Qual é a religião de vocês? Em que escola que estuda? Eles vão fazendo ali para quê? Porque o cara que está governando lá, ele tem um mapeamento de em que nível, que situação e qual é a circunstância do povo que ele governa. Então promulgou lá o edito do César Augusto, e aí o povo era obrigado a ir na cidade onde nasceu, porque você é registrado no cartório da cidade onde você nasceu, não é? Então, se o cara hoje em dia quer saber quantas pessoas tem registrada naquele local, é só ir lá no cartório e pegar todo mundo que foi registrado ali. Então, como é que funcionava naquele tempo? O cara ia lá na cidade onde ele estava e tinha lá um monte de tabeliões sentado nas mesas, e fazia-se as filas, e o cara vinha, meu nome é José, eu sou descendente, filho de fulano, que gerou de fulano, de Davi, de Judá, e eu nasci aqui em Belém, só que eu moro lá na Galileia, na Nazaré. Ah, tudo bem, minha esposa está grávida, é só eu e ela está grávida, tem um menino, vai nascer, e nós vamos botar o nome dele de Jesus. Eu trabalho com carpintaria, ganho mais ou menos tantos denários e tal, e tal, e tal. Cada um vai para o lugar onde nasceu, procura o cara romano, e aí o cara fala, seu nome é José? Beleza, então vai ficar registrado aqui que você já passou pelo censo. Quando uma pessoa era abordada, ela tinha que mostrar um comprovante. Você já passou pelo censo? Cadê seu comprovante carimbado pelo Império Romano? Ah, eu não tenho, então você está criminoso.
Levava o cara até ele se recensear para depois soltar. Porque o imperador queria saber quantas pessoas tinham, onde elas moravam, quanto elas ganhavam, qual era a renda delas, para quê? Para fazer o cálculo mais ou menos do imposto que ele teria para receber no final do mês. Quem entendeu, diz amém. Então, esse recenseamento foi feito nesse tempo e todos iam alistar-se em sua própria cidade. Por isso que José saiu da Galileia, que é lá em cima, no mar da Galileia, desceu por todo o Vale do Jordão e foi lá para baixo na Judéia, na cidade de Belém, fazer o seu recenseamento. A Maria fez lá mesmo, porque ela é de Nazaré. Ele não, ele era lá de Belém, então ele tem que ir lá embaixo. Mas a Maria já estava com quase 9 meses. Ou como as meninas falam aí, quantas semanas? Esse negócio de semanas embola a cabeça da gente. Quando está já para dar a luz, é quantas semanas? 40 semanas? Tem umas mais para lá, mais para cá. Vamos fechar em 40, que é redonda, fica igual, né? 40 anos no deserto, 40 dias, 40 noites, fica mais bíblico, né? Então vamos supor que Maria estava se aproximando aí da 40ª semana, um bigão já estufado, bonito, e vai ela e José com burrinho, e, meu irmão, é quase 300 km, tá? Para você ter uma noção, é mais ou menos assim, ó. Nazaré era Pedro Canário, Jerusalém era Cachoeiro, e Belém era Jerônimo Monteiro, ou Atílio Viváqua, ou Presidente Kennedy, uma cidadezinha menor, próxima da capital do sul do estado, né? Aqui é Cachoeiro, lá era Jerusalém. Então, olha só, sair de Pedro Canário e ir até Atílio Viváqua, ou Mimoso do Sul, uma cidade aqui próximo de Cachoeiro. Cachoeiro seria Jerusalém, a cidade maior. E tem as menores, uma das menores era Belém. Imagina, de Pedro Canário até, é muito longe, é quase 300 quilômetros. E não é BR, e nem é de ônibus, é a pé, e é na pedra, na areia, no duro. Muitos dias viajando. Chegaram lá, já estava anoitecendo. O que ele foi fazer? Primeira coisa, bateu numa pousada. Está de noite. Eu sou daqui, mas tem muitos anos que minha família já saiu daqui. Então eu não tenho uma casa de um familiar para eu procurar e pedir para dormir. Vamos procurar um hotel, o que a Bíblia chama de hospedaria, onde ficam os hóspedes. É uma pousada, irmãos. Bateram na porta da pousada, chegando aos 45 do segundo tempo, no último dia do censo, bateu na porta, o cara falou, não, seu Zé, pousada está lotada. Tem gente que veio de tudo quanto é lugar, porque todo mundo que nasce naquele lugar, e mesmo que está morando em outro lugar, depois tem que voltar para lá. E eu fico imaginando isso nos dias, por exemplo, né, a minha família e meus familiares, eu fui criado numa cidadezinha pequenininha, de 6 mil habitantes, chamada Tombos, em Minas Gerais. Imagine que todo tombense, todo familiar de tombense, espalhado pelo mundo, naquela data tenham que ir a Tombos para prestar conta lá no IBGE de onde que estão morando, quanto que estão ganhando, como é que está a situação. A cidade não ia dar conta. Lá só tem um hotel, que deve ter, sei lá, uns 10 quartos. Aí vem família de tudo que é lado. Foi isso que aconteceu, eles bateram na porta da pousada, estava lotado, porque veio um monte de gente, de tudo quanto é lugar, para o recenseamento. E aí José recebe um não do dono da pousada, pega a sua mulher e fala assim, então vamos sair aí, filha, procurando um lugar para a gente dormir. Você sabe que nas regiões desérticas é muito calor de dia, mas também é muito frio à noite. Então eles foram procurar um lugar coberto, um lugar aberto, público, que tenhamos acesso e que seja coberto. E foram andando. Fora as casas e a pousada, o que tinha? O curral dos bichos. Um curral. Um curral, irmão. Estrebaria. E acharam um lugar na estrebaria. Estrebaria é o nome bonitinho que o Almeida deu, para não dizer que Jesus nasceu dentro de um curral. Mas é um curral, meu irmão. A cidade é pequenininha, cidade pequena, em volta é tudo roça. Se você morou ou veio de uma cidade pequena, você sabe, em volta de uma cidade pequena tem uma cultura agrícola.
Então ele saiu do centrinho da cidade, a pousada está cheia, foi andando para perto da periferia da cidade, toda cidadezinha pequena, na periferia já começa o sítiozinho, as fazendinhas, rocinha, e cabritinho, e ovelha, e daqui a pouco ele viu e falou, ô Maria, tem um curralzinho ali, ó, um telhadinho, os bichos estão tudo deitadinho dormindo, vamos ficar aqui mesmo. O dia amanhecendo, a gente faz o recenseamento e volta para casa. Bora! Entraram então, né? E aí ela deu à luz ao seu filho, enfaixou e deitou numa manjedoura. Mangia, che te va bene. Quem já ouviu essa frase? Então, você sabe o que é manja ou mangia, né? No italiano, mangia. Mangia che te va bene. Come que você fica bem. É manjar. Aí a gente faz um doce, né? E chama de manjar. Por quê? Porque em latim, há algumas décadas atrás, era moda falar latim. Aí o pessoal trazia a comida, botava na mesa, os empregados lá da realeza, do império, e botava, está na hora de manjar. Aí o cara olhou a comida, manjar. Aí o cara, o brasileirinho que estava, entendeu? Serventezinho que estava no cantinho lá olhando os patrão comendo. Aí o garçom chegou e falou, olha, aí está na hora de manjar. Aí o cara olhou e falou, manjar, deve ser o nome da comida. Aí virou manjar, o manjar dos deuses. A gente acha que manjar é a comida. Não, manjar é o ato de comer, gente. Manjar. É o verbo comer em latim. Então o que é a manjedoura? O lugar onde os animais comem, onde eles manjam. É o que nós chamamos de coxo. É dentro de um curral. O que é que mais se parece com um berço? O coxo. Cheio de palha, né? Porque é o resto dos alimentos que cortava os matos, e bota lá picadinho, o bicho vai ali, come, bebe água, e dorme, e anda, e tá, e come. Então aqueles matinhos que eram as sobras do manjar. Aí o menino nasce, pega os panos que eles têm lá da viagem, embrulha o menino, e bota ali naquele coxo, com aquelas palhazinhas, e assim foi o nascimento de Jesus. Uma vez explicado e contextualizado, deixa eu fazer agora algumas aplicações espirituais que nós precisamos perceber. Primeiro eu preciso te dizer que nós estamos no meio de uma série. E uma série de mensagens, a proposta é que ela tenha início e vá caminhando para o fim, de forma que a mensagem da série passa por todos os episódios, né, desta série. Então, nós estamos chamando os episódios desta série de dezembro de flashes, porque a história de Jesus é de eternidade a eternidade. Ele existia enquanto Deus. No princípio era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Por isso o primeiro flash é na eternidade. E aí ele vem e encarna-se no ventre da Maria. Quinta-feira passada, o segundo flash, no ventre. Agora ele nasce, por isso o terceiro flash é na manjedoura. E a gente vai de flash em flash, caminhando até a ressurreição, a ascensão, de onde ele virá para nos buscar, e o último flash é na segunda vinda. Para contar toda a história de Jesus, passando pelo Natal, em alguns flashes. Portanto, esse flash de hoje é na manjedoura. O que é que nós aprendemos com o nascimento, com a vida de Jesus, dessa maneira aqui? Não é à toa, meu irmão. Deus não faz nada à toa. Não faz nada que não tenha um propósito ou um sentido. Portanto, qual é o sentido de Jesus ter nascido dessa maneira? Deve ter alguma coisa aqui. E aí eu fico vendo que, por uma decisão política, o Augusto, que era o imperador, o César de Roma,
Ele promulgou o edito de que todos deveriam recensear-se. É uma decisão política, governamental. Ele quer saber quantas pessoas ele governa e qual é a média de renda dessas pessoas para calcular a média de arrecadação dos seus impostos. Ele está fazendo um planejamento orçamentário. Ele quer saber quanta gente tem, quanto que está gastando, quanto que ele vai ter para receber no próximo ano. Uma decisão política e governamental fez com que Jesus cumprisse a profecia de nascer em Belém, porque Miqueias, no capítulo 5, diz: de ti, Belém Efrata, sendo a menor entre as suas irmãs, as cidades vizinhas, de ti sairá aquele que reinará sobre Israel, e o seu reino não terá fim. Portanto, havia uma profecia. Deus estava interessado e ele precisava, porque ele não volta atrás da sua palavra. Ele falou que vai ser. Ele precisava dar um jeito de fazer Jesus nascer em Belém. O que é que ele fez? Ele usou um governante ímpio. Está para fazer 9 meses. Está na hora do menino nascer. O pai dele é de Judá, lá de Belém. Isso não foi escolhido à toa. Eu estou no controle de tudo. Então, 1, 2, 3 e já... Vai, Augusto, pede o censo aí agora. Aí o cara acorda e fala: eu tenho que saber quantas pessoas que eu estou governando. Aí você fala: esse cara é maluco. Ei. Os seres humanos governam o primeiro andar. Mas no segundo andar tem o cara que governa o universo. No primeiro andar são as pessoas que acham que governam, mas no segundo andar tem o cara que governa o universo. E nada, absolutamente nada, foge ao seu governo. Ah, por que esse cara ganhou a eleição? Ah, por que esse cara está fazendo isso? Ah, porque, se você serve a Deus e está no centro da vontade de Deus, tenha paciência, porque Ele vai usar tudo que for preciso para te impulsionar para o seu propósito. Ele usa um governante ímpio, ele usa um César, o rei de Roma, que nem conhecia ele. Mas a Bíblia diz que tudo que existe no planeta Terra e nos céus, no universo, foi criado pelo Senhor. Portanto, César não conhecia Deus, mas Deus conhecia o César, porque o César é a imagem e semelhança de Deus. O César saiu do ventre de uma mulher. O César é vontade de Deus e propósito do Senhor. Se ele não creu em Jesus, ele não recebeu sua salvação, mas ele não pode fugir ao governo universal do Senhor. O problema é que a gente acha que Deus só usa os crentes. Não, meu querido. Quando Deus usa um incrédulo, e aí eu quero diferenciar para você aqui, a diferença entre impiedade e incredulidade. Porque nós temos, no popular, na nossa cabeça essas coisas são a mesma coisa, e não são. Incredulidade é o cara que não crê em qualquer coisa, ele é um incrédulo. E o cara que não crê em Deus, ele é um incrédulo, ateísta, ele não crê no Deus, ou em qualquer Deus. Incrédulo é o cara que não crê. Ímpio é o cara que pratica impiedade. Piedade é uma palavra em latim que significa fazer tudo da melhor maneira possível. Pio é uma palavra em latim que significa completo. Cheio, é o full no inglês. Portanto, a piedade é a capacidade de fazer tudo 100%. Tudo certo, correto, ao máximo. A impiedade é fazer de qualquer jeito e não está nem aí fazer de qualquer forma. Portanto, uma coisa é o cara ser incrédulo, outra coisa é o cara ser ímpio. A gente acha que todo incrédulo é ímpio e que todo ímpio é incrédulo. Não, são duas coisas diferentes. Eu conheço incrédulos que são piedosos e conheço crentes que são ímpios. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa.
O cara crê em Deus, mas ele faz fofoca. Ele é crédulo, ímpio. O cara crê em Deus, mas ele não paga o que compra. Ele é crente ímpio. Ele é membro da igreja, mas ele é ímpio. Porque ele não faz tudo para a glória de Deus, ele não faz 100%, ele não busca santidade, ele não conhece os planos de Deus, e ele faz tudo de qualquer jeito. 7 é 10, 7 é 10, tirou 7, passou, estou aprovado, faço de qualquer jeito, estou nem aí. Isso é impiedade. Deus não nos criou para viver de qualquer jeito e para fazer de qualquer maneira as coisas. Deus quer ser glorificado pela forma excelente com que nós fazemos tudo. Uma coisa é o cara ser incrédulo. Você virar para o cara e falar, rapaz, você tem que crer em Jesus. Não, eu não acredito não. Isso aí, conversa de pastor, para tomar dinheiro. Não. Beleza, o cara é incrédulo. Aí ele sai daqui, vê uma pessoa deitada ali na esquina, ele fala, ei, você está com fome? Aí o cara fala, rapaz, estou caído aqui, tem 3 dias, tomei 1 litro de cachaça, passei mal. Estou com muita fome. Ele fala, não, vem aqui, pega na mão do cara, leva na lanchonete, paga um X-tudo para o cara e vai embora. Ele é incrédulo, mas ele foi piedoso. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo ou não? Então, uma coisa são as pessoas que não querem crer no nosso Deus, no Filho de Deus e na obra que Deus tem para a vida delas. É um direito que o Senhor concedeu a elas. Podem ser incrédulas. Colherão os resultados dessa decisão. Mas há a impiedade, que são pessoas que vivem de forma impiedosa, não fazem tudo de forma correta, da melhor maneira, para glorificar a Deus. Então, existe o crente ímpio. Mas durante muito tempo, no popular, a quem não é membro da igreja, a gente chama de ímpio. É um ímpio. Pastor, nós vamos fazer uma visita lá na casa do irmão, do fulano, mas o senhor precisa tomar cuidado com as palavras, porque ele é ímpio. Ele é um ímpio, tá, pastor? O que a pessoa está me dizendo? Ele não é crente. Mas eu estou entendendo que ela está dizendo que ele não é crente. Mas ela está usando a palavra que ele é ímpio. Aí eu vou na casa da pessoa. Ele é ímpio, né? Ok. Aí eu chego lá, está tudo limpinho. Ele está com a esposa do lado. Eles se olham de forma carinhosa. Se tocam de forma carinhosa. Os meninos beijam, abraçam. Todo mundo educadinho. Os meninos não entram na conversa, não atravessa. Você pede para tirar uma foto, todo mundo... Mas ele é ímpio, tá, pastor? Aí eu vou fazer uma visita para um crente, que não é ímpio. Aí eu chego lá. Vamos tirar uma foto? Não quero! Não, pastor, é criança, né? É difícil. É o outro que era ímpio, né? Eu falo mesmo, vocês me conhecem, né? Quase 5 anos que eu estou falando aqui, vocês vão começar a assustar agora? Não pode. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que César Augusto, até onde sabemos, é um cara incrédulo. Mas ele foi, nesse episódio aqui, piedoso. Por quê? Porque ele fez conforme o propósito de Deus. Ele decidiu de acordo com a vontade de Deus, porque Deus precisava, após ter dado a profecia por intermédio de Miqueias, precisava fazer com que aquela mulher, chegando na 40ª semana, desse um jeito de ir para Belém. E aí você imagina o pai, lá no céu, que precisa cumprir a profecia, olhando para a terra, vendo a mulher, já chegando na 40ª semana, meu Deus, esse umbigo já está estufado, esse menino vai nascer em Nazaré, mas não pode nascer em Nazaré, porque o Miqueias disse que era em Belém. E o que eu vou fazer para esse menino ir para Belém? Tem esse rapaz aqui, ele é incrédulo, mas eu vou fazer dele um piedoso. Convoca um censo aí, rapaz. Aí o cara decide. Para o José, não, tenta, gente, imagina você no lugar do José. Você é carpinteiro, você não tem carteira assinada, você não tem férias, você não tem folga, você não tem INSS, você não tem seguro-desemprego. Você é um carpinteiro de 2000 anos atrás, numa pequenina cidade de Nazaré da Galileia, a periferia da região pobre. Você está lá com o seu formãozinho,
fazendo sua mesinha para ganhar um denário, para sustentar a família, a mulher está grávida. Acabou de casar, gente. Quem que acaba de casar e já está top, com as finanças tudo bombando? Só filho de rico. Gente de Nazaré, gente pobre. Gente pobre quando casa para morar de aluguel, casa para morar no reboco, casa para morar no tijolo, casa para morar no puxadinho, casa para morar de qualquer jeito. É gente pobre, nós somos pobres, a gente entende de pobreza. O cara é pobre, ele está fazendo a mesinha dele para ganhar o dinheirinho dele e a mulher está grávida. Meu Deus, os boletos vão chegar, eu tenho que terminar essa mesa para eu pegar meu denário, para pagar minhas contas e daqui a pouco chega o povo de Roma aí querendo um imposto e eles estão cada vez mais querendo mais e ele está fazendo a mesinha dele, o cara bate na porta e fala: ô, seu Zé! Aí ele, tá. Oh, meu Deus, estou com essa mesa atrasada. É o quê, moço? Ih, rapaz, de Roma. Ô, seu Zé, dá licença, aqui, ó. Um edito aí do imperador. Cada pessoa tem que ir onde nasceu para passar pelo recenseamento. Imagine o drama dele. Ô, gente, a Bíblia é maravilhosa, você tem que viajar junto comigo, cara. Imagina o cara pegando aquele edital de convocação do império e entrando para dentro do quarto, a Maria tá buchuda, 9 meses. O cara entra no quarto e fala: ô, filha, danou-se. É o que, Zé? Ô, Maria, eu tenho que terminar essa mesa, Maria. Meu Deus, o que eu vou fazer? Oh, meu Deus. Você está entendendo? Quem entendeu? Diz amém aí. O cara precisa terminar a mesa para pegar o dinheiro. A mulher está quase ganhando neném. E agora o Império Romano está exigindo que ele saia do extremo norte e vá para o extremo sul, a pé. Ele vai ter que deixar a mesa parada. E a viagem demorava quase 30 dias, ida e volta. É 30 dias parado. Não tem seguro-desemprego, meu irmão. Não tem poupança. Fez a mesa, vendeu, recebe, paga as contas. Não fez a mesa, não recebe. A mulher está buchuda. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu tenho que ir lá em Belém. Maria, minha filha, vamos logo, porque vai que esse menino nasce. Ele é o José, ele é ser humano. Ele está ligado que o menino ali é o filho de Deus, porque o anjo já falou para ele num sonho e ele é crente. Mas ele não está ligado em todo o imbróglio. Porque nós, no primeiro andar, a gente ainda, no processo, a gente não entende, não. A gente só entende quando termina, não é? Mas no meio, a gente não entende. Por que está acontecendo essa dificuldade comigo agora? Porque o Senhor quer me empurrar para o centro do seu propósito. Ai, meu Deus, eu vou ficar 30 dias sem trabalhar. Mais 30 dias que as contas vão atrasar. E esse menino vai nascer lá em Judá. Misericórdia, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, que dificuldade. Esse César é um ímpio. Esse César é do capeta. Não é assim que a gente faz? É ou não é? Esse César, quem é esse Augusto para achar que é o Senhor? O Senhor é Jeová. Oh, meu Deus, dá um jeito nesse César. Queima ele com teu fogo. Oh, larga esse menino. O César está servindo a Deus, pois ele está te empurrando para o centro da sua vontade. Pode vir a dificuldade que for, política, governamental, financeira, social, eclesiástica, ministerial, pode vir tudo, porque quanto mais vier, mais rápido eu chego onde Deus quer. É possível que você não entende isso? Ei, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as adversidades que chegam até nossas vidas, é para nos empurrar para onde Deus quer. Aceite, tenha paciência, tenha sabedoria, procure ver na perspectiva de Deus, e você só vai alcançar isso em oração, lendo a palavra e em intimidade com o Senhor, porque Ele vai te levar para o nível dEle e vai te mostrar do ponto de vista dEle, e você vai descansar nele. A mensagem acabou. Mas eu quero fazer uma pergunta. Porque no último versículo que nós lemos, diz que Jesus foi para a manjedoura, nasceu num curral. O meu Senhor Jesus, eu não sei se você sente o que eu sinto, mas eu tenho um negócio tão forte com Jesus, assim,
Se eu tenho um negócio forte com as pessoas, eu quero honrar, eu quero, sabe, nosso Deus, ajudar e quero o melhor para todo mundo. Imagina para o meu Senhor Jesus, o cara que é meu exemplo de vida, meu modelo, meu tudo. Eu olho isso aqui, meu coração parte na hora, eu falo, gente, o meu Senhor Jesus nasceu num curral, foi botado num coxo. Eu que sou um pecador miserável, não tem nada, eu nasci num hospital direitinho. Minha mãe recebeu anestesia. E eu fiquei lá no fresquinho, e me enrolaram num paninho branquinho, e eu mamei leitinho quentinho, me deram papinha, Que é isso? Como é que o meu Senhor fica num curral? Há um propósito aqui, porque Deus está esvaziado da sua glória, e Ele precisa vir ao mais baixo, para demonstrar que Ele está disposto a nos alcançar em nossa baixeza. Porque diante do Deus Altíssimo, nós somos muito baixos. Então Ele precisa vir no nível mais baixo para alcançar todos nós. Mas eu estou falando aqui da perspectiva humana. Você teria coragem, meu irmão? Você, João. Leila grávida. Você está lá em Cariacica, na casa da sogra. Começa a chover. E não para de chover. Você desesperado, para ficar mais perto do hospital, sai da casa da sua sogra, é pego ali no meio do bairro, ali onde tem um mato, e você não pode ir para lá porque tem água, não pode ir para cá porque tem água, e você, meu Deus, eu quero chegar lá no hospital, não passa ônibus, não passa Uber, ninguém, celular saiu a linha, derrubou a torre, você não tem para onde ir, você tem que entrar num mato, passar debaixo de uma cerca, e entrar com a Leila grávida num curral. O que você sentiria? Sua mulher dá à luz e você tem que botar seu filho no coxo de um cavalo. Você se sentiria humilhado, né? Eu me sentiria. Eu não tenho como recorrer, eu não tenho o que fazer, eu sou obrigado a colocar meu filho num coxo. Senhor. E aí eu preciso chamar a sua atenção. Jesus só nasceu no curral porque não tinha lugar na hospedaria. E aí nós vemos nos nossos dias as pessoas fazendo piadas com Jesus, escárnios, blasfêmias, de toda sorte e de todo tipo. A gente não tem credibilidade como servos de Deus e discípulos de Jesus. A gente não tem crédito em todos os sentidos. Nós precisamos o tempo inteiro provar para as pessoas que a gente é crente, mas a gente não é má pessoa. A gente é crente, mas a gente não é estelionatário. A gente é crente, mas a gente não é mal pagador. A gente é crente, mas a gente não é fofoqueiro. Porque a nossa imagem está tão corrompida e deturpada por culpa nossa mesmo. E eu fico pensando que Jesus fica sendo tão humilhado por causa da atitude dos próprios crentes, que são crentes, mas vivem na impiedade. E aí eu fico pensando, por que será que isso acontece? Por que o meu Jesus foi humilhado aqui? Porque faltou lugar na hospedaria. Por que o meu Jesus é humilhado hoje em dia na sociedade? Porque muitas vezes falta lugar para Ele, no único lugar que Ele deseja estar. E aí eu te pergunto, meu irmão, há lugar para Jesus no seu coração? Há lugar para Jesus na sua vida? Há lugar para que você creia nele e passe a viver de forma piedosa, para honrar o seu nome, para glorificar a Ele, para que Ele seja cada vez mais exaltado? Há lugar para Jesus na sua vida como Senhor, como Mestre? Ele quer te ensinar, Ele quer te direcionar, Ele quer reabilitar, reestruturar toda a sua vida. Só que muitas vezes não há lugar para Ele nas nossas decisões, não há lugar para Ele nas nossas confusões, não há lugar para Ele na nossa ansiedade, não há lugar para Ele, porque nós tomamos o controle das coisas. Nós precisamos, urgentemente, devolver a Jesus
o lugar que lhe é devido. E o lugar que é devido a Jesus pode até ser uma manjedoura, mas que essa manjedoura esteja dentro do meu coração.